Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalaô Calgundá e neste vídeo eu vou falar, como eu já prometi em outro vídeo, para explicar para todo mundo como é difícil, como é complicado ser um babalaô. Tem muita gente querendo se iniciar e faz ser babalaô. Eu vou explicar para vocês como é difícil ser um babalaô. Aí vocês vão entender o caminho que vocês têm pela frente, tá bom? Então, quem quiser continuar nesse tema, siga, senão vamos para o próximo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero deixar claro, né, é que eu não tenho nada contra as pessoas serem babalaô, serem iniciadas, pelo contrário, né? Ou seja, não tenho, pelo contrário, assim, minha posição é completamente neutra em relação a isso, né? O que eu tenho, sim, manifesto sempre, eu sou contrário a esta política das pessoas serem induzidas a fazer iniciações, seja no culto de orixá, seja em Ifá. Eu sei que isso está acontecendo, mas isso sempre aconteceu. Mas agora em Fá isso está exagerado. Está exagerado. As pessoas vão em qualquer consulta, saem com indicações para ser valor, ser iniciado em qualquer coisa. E Fá realmente, cara, transformou isso numa coisa vulgar. Tá? Então eu estou aqui, né, nessa meia cruzada, falando mal dessas pessoas que indicam para as pessoas que vão lhe consultar em Fá como solução elas serem iniciadas em Fá, tá certo? Eu digo que isso é uma atitude ruim, é uma atitude contraindicada. Se a pessoa não está querendo resolver problema nenhum, está querendo só complicar e arranjar mais problema para as pessoas. Então eu sou contra isso. Então, dito isso, que eu sou contra esse tipo de coisa, vamos falar sobre a questão de você querer ser um babalaô. Tem muita gente que quer ser iniciado, fala com entusiasmo, tudo mais. Beleza, tá? Então, sobre essas pessoas que têm esse interesse todo, eu vou falar o que é isso aí, tá certo, né? Bom, primeiro tema é o seguinte. Não podemos ter uma religião que todas as pessoas sejam sacerdotes. Esse modelo não pode existir. No que pese o candomblé erradamente pregue isso. Você entra numa casa, as pessoas são quase que obrigadas ali, forçadas a serem iniciadas, virarem filho de santo, né? E fazer feitura de orixá. Mesmo naquela época, que era de candomblé, até hoje eu falo a mesma coisa. Isso está errado, as pessoas tinham que ser incentivadas a participar de uma casa sem ser iniciadas, sendo abião, sendo frequentadores. E a casa tinha que ter mais atividades abertas a pessoas de fora, para poder falar, explicar, contar. Assim, as pessoas tinham que conviver com a religião de uma forma mais acessível, sem se transformarem dentro da casa, até porque a casa tem limite de pessoas que podem ir lá. Você não pode ter 50 mil casas, tem que ter uma casa que receba muitas pessoas, assim como fazem outras religiões. Então eu sempre falei dessa maneira. Então eu digo, vou repetir. Não podemos ter uma religião que todo mundo seja sacerdote. Você não pode ter uma religião que todo mundo seja padre. Você tem que ter o padre, tem que ter as pessoas que estão basicamente lá querendo ter um contato com Deus, que tem uma visão diferente da vida, que tem que tem uma palavra de esperança, uma palavra de otimismo, uma palavra de futuro. É isso que as pessoas querem. Então, quando a pessoa recorre à religião, ela tem que ter esse tipo de resposta. E a gente tem que incentivar um modelo de religião na qual as pessoas frequentem e recebam essas informações, esse otimismo, toda essa orientação de vida, sem que elas sejam obrigadas a ir naquela casa para resolver problemas, porque esse é o grande mal que acontece, a porta de entrada de pessoas em casas de candomblé, o mesmo em Fá, eu vou falar um pouquinho mais à frente. De casa de candomblé ou em casa de umbanda é assim, né? A pessoa está com um problema, ferrada, já tentou de tudo, ou seja, ela tentou de tudo que ela podia. Quando ela não tem mais nada a fazer, eu não tenho mais nada a perder. Ah, então o que eu vou fazer? Ah, então vou na macumba. Aí, tipo assim, ela já está ali, né, naquela última, já a desesperança da desesperança. Aí elas são capturadas pelas pessoas com muita habilidade. Tem muita gente com muita habilidade, captura a parte mais vulnerável da pessoa, pega a pessoa pela maior fraqueza dela e são capturadas e entradas naquele redemoinho e ficam lá no meio lá, tá certo? Tem poucas pessoas que entram por espontaneidade, não, eu quero aqui ter uma prática de religiosa, estar com Deus, eu tenho essa missão, eu quero ter, não, que missão não, eu quero ter essa palavra de otimismo, eu quero ter essa visão da vida mais holística, uma visão mais lúdica, uma visão mais contextual, né, do mundo como um todo e da humanidade, não só focado nos meus probleminhas imediatos, eu quero ver como eu me encaixo na sociedade. Então, se ele quiser essa missão, ele tem que ir para cá. Então, as casas que deveriam ter esse tipo de prática, deveriam ter essa preocupação. E não só formar ciclos de iniciados para a pessoa ficar dando ordem, ter hierarquia. Esse é um formato muito ruim que o candomblé e outras religiões de matriz afro-brasileira adotam, tá certo, né? Então, essa é a primeira parte. A segunda, eu queria lembrar a todos, né, que
eu sempre faço meu resuminho, né, para ser objetivo aqui, que o sacerdote, cara, você tem que entender o seguinte, o sacerdote, ele não é uma pessoa comum, o sacerdote é um representante da religião. O Iaô, a pessoa que vira um elegum, o Iaô é o termo do candomblé, elegum é o termo mais genérico, né, mais africano para essa pessoa que recebe o orixá, né, então tá na casa. Então, o iniciado, seria assim, o iniciado, o elegum, né, ou Iaô, né, ou ebome, né, no candomblé teria Iaô e ebome, né, quando a pessoa já é mais velha, quando ainda está em peso de formação, e os dois são eleguns, tá certo? Então, eu prefiro chamar de elegum. Então, assim, o participante da religião, né, o crente lá, o elegum, né, assim, ele não é todo mundo que vai ser, ninguém, assim, ninguém pode ser, perdão, estou falando não é só isso, estou falando que o sacerdote é o representante da religião, ele representa a religião. Então, quando você vira lá, você está com essa formação, você é um sacerdote. E o que significa você ser um sacerdote, cara? Como representante da religião, você tem que dominar 3 coisas, cara. Primeiro você tem que dominar a teologia. Teologia é a metafísica, é a visão que a religião tem do mundo, é a visão do segredo, ou seja, tem o mundo natural, com a ciência explicando aqui a parte do natural, e tem a parte do segredo, é a parte que a ciência não explica, ou a parte que a religião diz que existe, aí a ciência não entende. Essa parte, né, é a parte que a religião se contém aqui dentro. Então essa visão metafísica do mundo, do nascimento, por que nascemos, por que fazemos isso, por que nossa existência existe, por que morremos, por que não morremos, essa visão metafísica é a teologia que explica, e também explica a nossa relação com Deus, por que existe Deus, qual é a nossa relação, o que esperamos, o que Ele espera da gente, o que nós esperamos dele. Essa coisa toda, né, do que podemos esperar, o que não podemos, o que fazemos, o que não devemos fazer, como fazemos para estar bem, como fazemos para ter um caminho mais fácil na vida, o que fazemos quando temos um caminho, porque estamos tendo um caminho mais difícil. Isso tudo é o caminho da teologia, a teologia que está explicando isso, essa visão da religião. Então, o sacerdote ele tem que ter um domínio muito grande, domínio muito grande seria um pleonasmo. Ele tem que ter um domínio da teologia, ele tem que saber qual é a proposta. Ele não pode ser uma pessoa que se preocupa com as coisas seguintes que eu vou falar. Então, tem que conhecer a teologia como toda, a verdadeira teologia da religião. E não usar para a teologia da religião que ele está hoje, essa religião afro-brasileira, o candomblé, o que ele aprendeu com o católico, aprendeu com os kardecistas, aprendeu com não sei quem mais. Entendeu? Não pode ser isso, tá certo? A outra coisa que o sacerdote tem que dominar é a parte da filosofia que está envolvida naquela religião, que são o quê? São conceitos de vida, conceitos que a gente chama filosóficos, né? Conceitos abstratos, que envolvem valores, que envolvem ética, que envolvem moral, que envolvem comportamento. Então a filosofia que está em torno daquela teologia, você tem a teologia e junto a ela você tem uma camada filosófica, sempre tem essa camada de filosofia. O sacerdote tem que conhecer filosofia, tem que conhecer a filosofia associada àquilo, né? a ligação daquilo com o elemento humano, com a natureza humana, né? Isso os padres, a formação dos padres é muito importante porque ela aborda isso, né? Ela estuda lá o filósofo, entende os clássicos. Como é que você vai fazer? Você não conhece filosofia se você não conhecer os clássicos, os gregos, você não tem como. Você conhecer ali está a base, os seguintes, a parte da moral, Kant, tem várias coisas. Então os caras se dedicam àquilo. Tem os evangélicos, por exemplo, eles não fazem isso, né? Eles pegam a parte só teológica e já transportam aquilo como se fosse filosofia e você só tem que saber aquilo. Aí vira essa coisa meio fechada, né? meio restrita. Mas a religião tem teologia e filosofia, isso é importante, tá? E em terceiro lugar tem liturgia, que é a parte da magia. A magia que é a parte de você fazer mudanças, provocar mudanças, no mundo natural através de forças supernaturais. Então a magia é falar. Então o sacerdote é uma pessoa que tem que conhecer essas 3 coisas. Você não adianta ter um sacerdote que só se preocupa, o que acontece hoje, só se preocupa com a parte de baixo da coisa, essa parte mais simples, que é a liturgia. É os caras especializados em fazer ebó, fazer feitiço, fazer não sei o que, fazer aquilo. Inclusive, pelo cara não conhecer a teologia nem a filosofia, ele acaba lá se enveredando pela parte do mal. Lembra que eu falei em vídeo anterior. Então, espero que já tenham visto, né? Que o cara não entende os valores do que ele está fazendo e vai pelo lado do mal, o lado do curto, ele quer ganhar dinheiro rápido, ele quer ser a pessoa efetiva, então ele não adota o longo caminho, que eu lembro que eu expliquei, o longo caminho, que é o que Deus espera da gente. O Deus espera que a gente adote o caminho longo, o caminho mais devagar, o caminho correto. Ele não quer que a gente adote os atalhos, a velocidade, a rapidez, obter aquilo que vai falhar na ética, vai falhar na moral, vai falhar nos valores. O caminho longo é o caminho de Deus, o caminho
do atalho é o caminho curto, o caminho dos homens, é o caminho do mal, é o mal que está lá, tá certo? Aqui está nesse caminho. Então o sacerdote ele tem que ter essa preocupação. E você, para formar, então não adianta você, o que eu estou dizendo, não adianta você ter uma pessoa que se diz sacerdote e que não se ocupa com essas 3 áreas de conhecimento básicas. A gente poderia, talvez, alguma outra pessoa poderia adicionar com outras áreas importantes, mas eu classifiquei nessas 3 que eu entendo que são importantes, né? Liturgia e magia, filosofia e teologia. Isso o sacerdote, então o sacerdote tem que conseguir falar com propriedade sobre essas 3 coisas, porque em momentos diferentes, na hora que ele estiver fazendo alguma pessoa, ele vai estar falando de liturgia, de magia, de filosofia, de teologia, ele tem que estar ali atuando nessas 3 coisas, tá certo, né? E aí vamos ao caso, feita essa pequena introdução, né, de 10 minutos, tá certo? Vamos para o Babalaô, né? O Babalaô, cara, quem é o Babalaô, né? Já que hoje eu me dispus a falar do Babalaô. O Babalaô é uma pessoa que é especializado. O Babalaô é o sacerdote de um culto da religião. Existe a religião Yorubá, né? Que não tem um nome específico, chama só a religião Yorubá, tá certo, né? E tem 2 cultos, tem culto de orixá, tem 3 cultos, tem o culto de orixá, de Ogum e o culto de Ifá. O de Ifá é o culto que cuida só do oráculo. O Babalaô é a pessoa encarregada a se especializar na vida dela inteira, em toda a vida dela. Olha só, toda a vida dela é dedicada apenas a uma coisa, a socorrer as pessoas, obtendo as mensagens de Deus para aquela pessoa, traduzindo essas mensagens para essa pessoa, explicando o que Deus espera dela, explicando quais são as atitudes erradas que ela toma na vida, qual é o caráter que ela adota que está errado e qual é o que ela deveria fazer para mudar para ser certo. É isso que está fazendo aqui. E, baseado nessa compreensão, fazer algumas ações de magia, no sentido de remover dificuldades, coisas negativas lá, que possam ajudar aquela pessoa a sair desse caminho ruim e trilhar o caminho bom lá. Então ele remove aquilo. O Babalaô não é a pessoa para tirar a pessoa desse estágio aqui e levar para aquilo ali, o estágio de maravilha. Ele não vai transformar uma pessoa. Se o Babalaô fosse uma pessoa que tirasse uma pessoa da miséria para ser um milionário, ele mesmo seria um milionário. Então você estaria consultando assim, Babalaô, você sempre estaria encontrando um milionário. E não é verdade. Entendeu? Acho que todos os Babalaôs não são milionários, tá certo? Nem que tem os, né? Todos os Babalaôs têm os 6 números da Mega Sena, eles acertam a Mega Sena toda semana, acertaram alguma vez na vida. Não é isso, né? Não é isso. Então você não pode esperar que você vá resolver todos os seus problemas procurando a pessoa que não resolveu os problemas dela mesmo. Ela vai só dizer o seguinte: fulano, olha só, o meu caminho, o nosso caminho é esse caminho longo aqui que você vai ter que adotar, tá? Bom, então o Babalaô é a pessoa que se dedica a essa função de ser o mensageiro e ser o rápido atuador dessa magia para você retomar. Mas a vida dele não é querer falar para você que vou resolver todos os seus problemas com magia, porque não é a função dele. A função dele é essa, de trazer para o caminho, de passar quais são as orientações de Deus. Isso que ele deve se especializar, tá? Então, o que não faz parte do trabalho do Babalaô, no culto e nessa religião e nesse culto é o quê? Cuidar da comunidade, de pessoas. Não faz parte da missão do Babalaô cuidar de pessoas, de criar uma comunidade em torno dele de pessoas lá e cuidar. Olha só, o Babalaô não é o orixá, cara, não é o orixá. Se você quer, quem cuida, a religião, o culto que tem, o culto que estabelece contato da comunidade, das pessoas com a religião, é o culto de orixá. Esse é o culto qual a comunidade tem contato com a religião e com o orixá e com Deus. É nesse culto. O culto de Ifá é no qual você, indivíduo, e às vezes a comunidade, vai buscar socorro para as coisas que estão dando errado na sua vida, vai buscar essa pessoa que vai lhe falar, tá certo, né? Então, o Babalaô, ele se dedica ao quê? A ser um estudante de fato daquele conhecimento, né? E é uma pessoa solitária. O Babalaô é um solitário. Vou dizer mais. O que está nos versos de Ifá, eu sempre falo para vocês, o que eu falo aqui não é o que eu acho, o que eu gostaria que fosse, eu só falo aqui o que está nos versos. Qual é a imagem do Babalaô que está nos versos de Ifá? É esta, do solitário, da pessoa que estuda, que atende indivíduos, que no máximo tem junto deles estudantes lá, pessoas que estão estudando, os Acapô, né? As pessoas que estão estudando para ser um dia Babalaô, que são um grupo pequeno e restrito, que nem todos vão conseguir chegar a ser Babalaô, tá certo? Nem todos vão chegar lá. Muitos se candidatam e nem todos têm a persistência. Não é que não tenha inteligência para aquilo, não tem a persistência para seguir naquele caminho, para conseguir fazer a coisa. Então, isso é o que está em Ifá em tudo quanto é verso, que eu vejo lá histórias. Qual é a figura? O Babalaô está lá, está Raumi lá,
junto com a sua família, junto com a sua mulher, tá certo? Os seus filhos e às vezes alguns estudantes que o apoiam ali e às vezes também outros babalaôs que ele pertencem ao círculo dele lá. É isto. Eu não tenho nas histórias no verso de Fá o babalô tomando conta, sei lá. Não tem um exemplo, né? O exemplo do babalô sendo o que é uma Yalorixá cuidando de uma casa, de pessoas, de comunidade, fazendo festas, eventos, festivais. Isso não é a função do babalô, isso está no culto de orixá, tá certo? Então, essa é a grande diferença, né? O culto de orixá é o culto que cuida da comunidade, que traz a comunidade para a religião. Quem é o cabeça, quem é o sacerdote dessa religião? A Yalorixá. Aqui no Brasil, a partir de um certo ponto, começou a se botar o babalorixá, homens, sendo o seguinte, o que é a orientação dessa religião é o seguinte, o sacerdote primordial, preferencial e o escolhido para ser sacerdote de orixá é a mulher, o candomblé, assim como o culto de orixá, o sacerdote escolhido é o feminino, porque isso está ligado ao útero, ser a ligação com o Orum, está ligado ao orixá vir ter esse útero para poder manifestar o axé. Aqui no Brasil, as casas tradicionais, se não me engano, o Engenho só faziam, acho que ainda talvez existem casas muito tradicionais que só fazem mulher no início legumes. Aí as casas filhos, com uma questão da sociedade, começou a fazer homens também que viram babalorixá. Os babalorixá começaram a dominar a religião como se fossem os autores, mas não é verdade. Isso que eu estou falando aqui, eu estou inventando? Não, está documentado. Quem quiser ter acesso a essa informação, pega o livro do José Benício, Os Candomblé do Rio de Janeiro. Esse livro não fala só sobre os candomblé do Rio de Janeiro. Esse livro é um livro espetacular, fala sobre a história do candomblé, sob o ponto de vista das pessoas, porque o José Benício teve acesso às pessoas de candomblé. Ele contou, ouviu aquelas pessoas, então ele contou a história, não inventou. Ele não teve, como o antropólogo pega uma fonte, um cara de origem. Não. Ele conversou com todas as pessoas, porque ele é uma pessoa que tem acesso às pessoas, ouviu todas as histórias, reconstituiu coisas. Então, procure lá. E lá você vai ver ele descrever isso, que assim, as casas tinham originalmente, só faziam mulheres, só tinham mulheres coligadas com legum, e as casas filhos, com uma questão de demanda da sociedade, começaram a fazer homens. As minhas palavras aqui são as palavras que estão no livro, são as palavras do Zé Benício, não sou eu que estou inventando. Depois a gente fica descobrindo onde vai, tá certo? Então, o que acontece com o babalô? O babalô é aquela pessoa que cuida da pessoa, do indivíduo, do futuro da vida, e a orixá da comunidade, tá certo? Né? E o babalô cuida do oráculo, sendo que a orixá, ela tem a comunidade, o oráculo cuida do orixá, e também tem o oráculo, tá certo? E qual é a grande diferença? Então, a orixá é aquela que cuida do oráculo e da comunidade. Então, como sacerdote, ela tem um papel muito mais completo dentro do culto do orixá. O sacerdote do culto do orixá é um sacerdote muito mais amplo, tem uma função ampla, completa, tem que ter aquela capacidade muito diferente. Aliás, em termos de personalidade, é muito diferente você ser um maior orixá, um babalorixá, e ser um babalaô. O orixá é aquela pessoa que tem que ter o coração aberto, saber lidar com pessoas, com as diferenças, com os erros, com as imperfeições, com aquelas coisas fofocas. A pessoa tem que ter um grande domínio da comunidade para conseguir manter uma casa de candomblé funcionando íntegra e unida. Certo? Já o babalô cuida de indivíduo, tem que cuidar dele mesmo, da família dele, ponto. Tá certo? Então, essa não é um requisito, uma virtude exigida do babalaô. O babalô pode ser o cara mais lobo solitário que vem, mais irracível, não sei o quê, mas contanto que ele consiga passar as mensagens para aqueles clientes, tá bom. Já o orixá tem que ter capacidade de lidar com pessoas. Então, como sacerdote, sim, o babalorixá e a orixá tem que ser pessoas muito mais completas, ele tem um escopo muito maior. Mas, em termos de oráculo, eles lidam com um oráculo muito menos restrito, ou seja, o oráculo de fato do babalô é um oráculo muito mais completo, que lida com a questão de orixá, lida com a questão principalmente do destino das pessoas, que têm acesso a Orumilá, que é o testemunho do destino das pessoas junto ao Olodumare. Então, você tem na balança duas coisas, enquanto o babalô cuida do indivíduo e tem um oráculo mais completo, você tem a Yalorixá e o babalorixá cuidando aí da religião, da comunidade, das pessoas, com um oráculo também, tá certo? Que é eficiente, que é eficaz, mas não tão completo, não tão profundo, não tão abrangente quanto o oráculo de Fá. Você tem essas duas coisas, tem que escolher o que você quer. Você quer lidar com pessoas, quer lidar com multidão, liderar pessoas? Olha, é aquele negócio lá, você é um médium, você é rodante, você recebe o orixá, você está naquilo ali. O Ifá não é para pessoas rodantes. Se você é médium, se você tem a capacidade de receber esse dom, de receber orixá ou algum egum, né, o guia de Umbanda e tal, olha só, o seu mundo não é o mundo do babalô. O mundo do babalô não são pessoas que têm isso. É o contrário, são pessoas que não têm isso, tá certo, né? Então, entenda essa coisa. Vou continuar mais aqui. Bom,
Aí, no mundo real, a gente vai encontrar quem? Quem a gente encontra? Quem, né? Quem? Encontramos aí a RTY, que foge tudo que eu estou falando aqui. Enquanto eu estou falando aqui de uma religião muito bem estruturada no Brasil, que agora está começando a ter um culto de Fá, sempre teve um culto muito forte de Candomblé, o culto de Orixá, do Candomblé. Ele é uma referência no mundo inteiro, no Novo Mundo, no mundo velho, o culto de Candomblé sempre foi uma referência, sempre foi uma coisa respeitada por todo mundo respeitava, temia, era um segredo, as pessoas tinham respeito, sempre tiveram um respeito muito grande, como eu falei, eu acompanhei do final da década de 90, as pessoas tinham um respeito muito grande pelo negócio de Candomblé. O Candomblé sempre era uma coisa superior. Eu estou falando isso de cubano, estou falando isso de africano. Os caras sempre olhavam a gente com outros olhos, aquela coisa do pessoal enigmático que chegava lá. Hoje o pessoal do Candomblé está querendo tornar, vulgarizar isso, mas não é isso, né? Então vem esse pessoal, então a gente teve aqui. Claro, aí vão perguntar, mas aqui no Brasil não tinha Ifá. Porque não tinha por quê? Porque chegou, essa explicação também está no livro do Benício, não tinha por quê. Tinham babalôs no Brasil? Tinham. Pessoas que vieram para cá. Aí uma história interessante. Eu vou contar essa história hoje nesse vídeo. Tiveram vários. A formação do Candomblé no Brasil teve a participação de africanos e de babalaô, e de pessoas que tiveram formação de Fá. Várias pessoas. Tem um nome. Eu vou fazer um vídeo só sobre. Eu vou fazer um texto sobre esse negócio. Depois vai virar um vídeo que eu vou dar os nomes lá. Tá certo, né? Eu vou fazer um vídeo sintetizando esse negócio, retirando que eu tirei, tem no livro do Benício e no livro do Parré, tá certo, né? Mas vamos lá. Então foram lá. Então a formação do Candomblé, ela foi feita com uma fundação muito bem elaborada, muito melhor que a fundação do RTY. Tinham lá aqueles africanos antigos que vieram para cá, trouxeram conhecimento, trouxeram folha, trouxeram liturgia. O Candomblé foi estruturado a partir de 1942, se não me engano, né? Trouxeram os caras para cá durante muitos anos. Essas pessoas, babalaôs brasileiros, que foram feitas aqui na África, que vieram para cá, estruturaram, ajudaram as orixás a estruturar as casas, a montar a liturgia, montar tudo aquele negócio. Agora, por que esses babalôs fizeram? Porque para você ser babalô, para você fazer mais babalô, você tem que ter lá 8, 10, 16 babalô para você fazer junto. Não se faz um babalô só com mais um babalô. Não se faz. Um babalô é feito com a presença de no mínimo 8 pessoas junto lá, outros 8 babalôs, que são mais, na verdade, a partir de 8 pessoas que vai fazer o babalô. Então, o babalô é feito com no mínimo 8 em volta. 8 pessoas que participam da elaboração. Se esse cara estava aqui, 1, 2 ou 3, como é que ele ia? Como é que ele ia montar, fazer novos babalôs se ele estava ali sozinho? Olha, os cubanos, mas Cuba foi feito. Pois é, os cubanos, o cara que veio lá de Cuba, lá, sozinho, fez o seguinte, criou outros babalô baseado no quê? Na ausência do babalô. O cara daqui, que teve um pouco mais de consciência, disse, não, eu não posso fazer novo babalô, por quê? Porque eu não tenho esses 8 em volta aqui para poder fazer esse negócio. O de Cuba não se preocupou com isso, é bem o jeito do cubano pensar mesmo, do tipo, vamos embora, vamos seguir para em frente, tá certo? Esse é o jeito cubano de fazer as coisas. Então, aqui foi feito, então, e como aqui o culto de Candomblé era um culto feminino, esse cara não tinha o suporte para criar novos. E o Candomblé, o culto feminino, que vamos dizer, foi preparado o oráculo de Búzios e essas pessoas orientaram o uso dos búzios para vir aqui. Então não houve necessidade de fornecer. Por quê? Porque o culto de orixá é um culto feminino. E o oráculo que ficava na mão dos orixás era o oráculo de Búzios e não o oráculo de Fá. Então essas pessoas continuaram aqui. Quando eles morreram, morreu a tradição que não teve. Se alguém quiser ser babalô, como eles, é o que eles dizem, você vai lá, volta e volta aqui. Não teve interesse, então o culto não floresceu. Aqui ficou lá para lá, tá certo, né? Então, o que acontece? Tudo diferente. Vem o pessoal da RTY aqui, vem esses caras aqui fazem tudo, não estão preocupados com especialização, conhecimento. Esses caras aqui, uma casa de RTY, esses babalôs da tradição africana, eles fazem tudo, culto de orixá, culto de Ogum, culto de Ebiogum, eles inventam culto de Adé, é os caras que fazem tudo, porque, cara, é isso aí, os africanos vêm aqui, eles fazem tudo para ganhar dinheiro, eles só querem isso, eles só querem o seu dinheiro, não querem mais nada. Então, vem esse pessoal da RTY, as casas dele tem tudo, é uma mistura de tudo, o cara diz que é Ifá, mas faz orixá, e só fala de show, o cara diz que é babalô, Ifá, mas só fala de orixá. Eu fico olhando assim aqueles vídeos do cara, casa disso, casa daquilo, TV disso, TV daquilo, o cara só fala de orixá, cara, esse cara tá no culto errado, tinha que ser um culto orixá, mas é que na RTP tudo pode, você não precisa de nada, não tem regra nenhuma, então o pessoal vem confundir. Então o cara não é para esse pessoal que eu tô falando, tô falando pro pessoal que está no Brasil preocupado com o que é certo, né? Aí, continuando a história do que o babalô precisa, por que é complicado, né? Então, é o seguinte, o babalôs tem níveis de babalô, tá certo? Tem muito babalô? Tem nível, mas tem nível de babalô. Qual a primeira parte do babalô? Primeiro nível é os babalôs que pegam os tratados. O cara pega um tratado, tem ali alguns tratados cubanos, pega lá. Aí você vai lá ver, os tratados cubanos tem lá aquelas mesmo os africanos, mesma coisa. Tem aquelas histórias, tem os odus, os omodus tem aquelas pré-interpretações.
Aí o cara se esmera em quê? Ele aprende cada Odu daqueles 256, decorando aquela coisa toda, quais são as pré-interpretações que alguém um dia fez para aquilo. Hoje em dia, antigamente não, quando eu comecei no Ifá Cubano, cara, as pessoas tinham muito foco nos pataquis, nas histórias originais. Hoje eu vejo pouca gente preocupando com alguns pataquis, tem algumas pessoas que preocupam, mas o cara tem lá, mas o foco deveria ser os pataquis. Sendo que o pataqui já é uma história ruim, o pataqui já é uma história ruim. Mas olha lá, mas mesmo assim, ruim ainda tem coisa para tirar, tem leite que sai dessa pedra aí. Então o cara preocupa, então a formação dele é o quê? Cara, ele joga, né, principalmente com o Pelé, são os reis do Pelé, não jogam com Kim, rei com Pelé, trata todo mundo com Pelé, tá certo? E ele fica usando lá para interpretar os Odus para interpretar, que ele decorou naqueles tratados de Odu lá, aquelas rezinhas de uma, duas linhas, que é já aquela reza tá feita, tá certo, né? Às vezes a gente vai rezar um Odu, você leva lá uma página de reza, aí o cara lá resume aquilo em 2 linhas, 3 linhas, ele decora aquilo tudo e tá fazendo. Então a prática dele é o cara que consulta você, com aquele Pelé, com as consultas rápidas, e passa aqueles tratados já pré-interpretados. Às vezes ele não se dá o trabalho de entender, analisar por pré-interpretação. Alguns vão melhorando, é que com o passar. Então, mas esse é o primeiro nível, a primeira camada de valor. Você vai encontrar muita gente nessa primeira camada. O cara quer sair rápido jogando, não sei o quê. O cara, ele se inicia. Então, a primeira coisa que ele quer fazer, em vez dele iniciar ali um longo período de aprendizado, como eu vou falar daqui à frente, não, já começa querendo meter pau logo. Cara, com o tratado na mão e decorando aquilo tudo, você vai para frente, né? Aí tem um segundo, mas esse cara aqui não resolve a segunda coisa que você precisa para aprender. Então a primeira coisa é isso. Qual é a segunda coisa? Que para você poder fazer a parte da magia, os famosos ebós, cara, você tem que conhecer os princípios de orixá, o que acontece, as forças, as energias, como é o comportamento de cada um. Você tem que entender folhas, tem que entender folhas. E você tem que entender as liturgias que são necessárias para fazer. Esse já é um segundo nível, uma segunda camada. Por quê? Porque para você entender, cara, para você aprender folha, se você tem uma pessoa que não sabe, se você não sabe nada, quer ser Babalaô, eu pergunto o seguinte, cara, depois da iniciação, rapidamente você vai decorar aqueles tratados, nome de Odu, não sei o que, vai ficar falando aquelas coisas todas, né? Mas, cara, como é que você vai aprender a liturgia, né, o uso de liturgia das folhas? Não, mas porque tem uns que não, tem uns caras que fazem assim, né? O cara pega, tem uma meia dúzia de folhas que são obrigatórias, aí ele recomenda sempre a folha A, a folha 1, folha 2, folha 3. Folha 1, folha 2, folha 3. Sempre tudo com aquelas mesmas folhas. Será isso? O Olodumare botou esse monte de folha, todo esse poder aí, e você só usa 3 ou 4 folhas sempre para fazer tudo? Tá certo? Quando não tem, não é isso. Então, assim, aprender folha já é uma coisa que leva ali, cara, uma dezena de anos, com prática, você conseguir quem vai te ensinar, como é que você põe a liturgia daqui, como é que você usa a aplicação para aprender folha. Assim como o orixá. Você não sabe nada, eu estou falando aqui, misturando um pouco, né? Mas se você não sabe, você entra para ser Babalaô. Você nunca teve contato com o culto de orixá? Ah, tá. Olha só, coisa interessante. Tem muita gente que é assim, né? O cara vai querer ser Babalaô, se inicia em Fá, mas jamais teve contato com o culto de orixá. Nunca viu manifestação. Se ele entra no Fá cubano, então, ele vai entender aquela história dos cubanos que diz que qualquer corporação é falsa, porque lá é assim, né? Lá eles fazem iniciação de uma semana e tudo quanto é coisa deles é falsa. A iniciação é falsa, eles não acreditam em iniciação. Eu cansei de ouvir isso de cubano. E a gente que é do Brasil sabe que não é verdade. Os orixás se manifestam de fato, aquelas pessoas. Os cubanos nem acreditam que o orixá se manifesta da pessoa. Eles acham que é um egum lá que está manifestando a pessoa. Se a pessoa é do Brasil e nunca conviveu com orixá, ele vai entender essa visão de orixá dos cubanos, cara, dos cubanos. Ele nunca viu orixá. Então, assim, se você entendeu como é que você vai falar de orixá para as pessoas, como você vai recomendar liturgias ou coisas baseadas no orixá, que é o que suporta a gente, se você não sabe daquilo. Porque você pode dizer, não, tudo em Fá você resolve com Orumilá e Exu. Não, nem tudo se resolve com Orumilá e Exu. Isso está no Xetuá. Quem foi enviado, o Olodumare mandou para cá para ajudar a gente aqui, os orixás. O Orumilá é o mensageiro, o Exu é o portador do axé, tá certo? Né? O Espírito Santo ali, o portador do axé. Quem nos suporta na vida aqui e que foi mandado para o Olodumare são os orixás. Então você tem sim que conhecer o orixá para aquilo. Você nunca viu, nunca conviveu, não sabe como é que nasce, como é que cria, como é que se comporta, não sabe como é que a orixá atua e você já vai virar um babô especialista. Cara, você precisa de ano para poder entender isso aqui, vai precisar de ano para poder aprender folhas e aprender liturgias, porque as liturgias você tem que ter visto, cara. Eu passei uma dezena de anos em Candomblé. Cara, eu sei liturgia porque eu via isso acontecer. Eu via a história, eu via o problema, eu via a pessoa, eu via o caso, eu via a complicação
e via a liturgia posterior, como é que foi feito, como é que foi aplicada, o que aconteceu, o resultado. Então, assim, a gente aprende liturgia porque você vê a coisa acontecendo, você vê. Como é que você vai aprender liturgia em papel, em tratado? Como tem, né? O pessoal de Cuba tem muito disso, tem aqueles tratados, tem os tratados de Evoco, tá lá, faça isso, faça aquilo, faça isso. Tudo deles tem um tratadinho, tudo deles tem um tratadinho. Apesar dos cubanos, né? Daqueles primeiros babalaôs, primeiros olorixá lá deles, né? Todos eles eram analfabetos, os caras têm tudo em tratado, né? Tá tudo em tratado, os caras eram analfabetos, ninguém sabia fazer um ó com um copo lá, os caras não sabiam, eram alfabetos como eram aqui, tá certo? Mas na década de 50 começaram a aparecer um monte de tratados escritos por aqueles babalaôs, por aqueles olorixá, que não eram nada, né? Tá certo? O cara nunca tinha escrito uma linha, não sabia nem escrever o nome dele, mas já tinha aparecido um tratado já escrito por ele. Coisa interessante, né? Mas isso é uma história para um dia falar, tá certo? Né? Bom, e é isso. E além disso, esse é o ponto 2. Esse é o ponto 2. Então você vai ter que dominar isso. A outra coisa, tem um terceiro nível, é o babalaô que além de saber, né, a parte 1, a parte 2, é o cara que vai conhecer, que já conhece o quê? Ele já conhece a parte da teologia, porque sem você conhecer teologia, você não consegue exercer a prática do babalaô, fica muito complicado, gente. É muito complicado você exercer a prática do babalaô, eu digo, se você não conhecer a teologia, porque quando você conhece a teologia, você se desperta, você vai aprender novas liturgias, porque através da teologia, através das histórias, dos versos, do conhecimento, do contexto da nossa vida, você se desenvolve, você aumenta a sua capacidade de fazer liturgias fora daquelas que estão escritinhas naqueles tratados vagabundos que você pega e adquire, tá certo? Você também, através da teologia, você melhora a sua interpretação, porque quando aquelas informações vêm lá, você vai associar elas à teologia da religião e você vai buscar ou explicações mais complexas ou mais completas daquela situação, você vai entender melhor, porque você enquadra o que está saindo lá com a liturgia que você tem aqui. Você tem a liturgia que é o modelo, o template aqui é a base. Aquela explicação, ela não pode ser suficiente por si só, você tem que pegar aquilo ali, aquilo que está saindo e enquadrar nesse contexto aqui. Quando você faz isso, você tem uma melhor capacidade de explicar, de interpretar para a pessoa que está te consultando. E o quarto nível é a parte da filosofia, quando ele entende a filosofia em torno de Fá, o que está lá nos Odumeji, quando ele conhece psicologia, conhece filosofia no contexto geral, porque ele vai conseguir enquadrar a teologia, a psicologia que está dentro daquela religião com a psicologia, com a filosofia humana, vai entender porque tem aqueles caras que estudaram a filosofia humana como contexto, o comportamento humano, e ele vai encaixar aquilo, por quê? Porque o que é importante para o Babalaô é conseguir mudar o comportamento, é entender as pessoas, entender o comportamento das pessoas, a parte 1 é a parte boa, e tentar mudar esse comportamento. E você, para poder fazer isso, você precisa ter essa base filosófica, você tem que entender isso, né? Além disso, na camada 4 do Babalaô aí, é o cara que consegue ter experiência. Me diga uma coisa, olha só, como é que você vai dar orientação de trabalho para uma pessoa que está tendo problemas de trabalho se você nunca trabalhou? Se você nunca conviveu numa grande empresa, numa pequena, se você não teve lidar com aquelas situações de dificuldade, de quebrado, não sei o que, de ter dificuldade, como é que você vai passar conselhos para alguém, cara, se você nunca viu aquilo na vida, se você não passou por aquilo? Como é que vai falar de doença se você não sofreu nada daquilo, você não passou por dificuldades? Assim, você não tem nada a adicionar. Não adianta você dizer, como eu vejo aí no YouTube, né? As pessoas, esses babalaôs imberbes, dando um número de WhatsApp para ligar para ele. Ó, tô aqui, eu tenho não sei quantos anos de experiência com orixá, não sei o quê, eu falo aqui Yorubá, não sei o quê. O cara não viveu nada, cara. O cara viveu dentro de uma casa ali cercado. Qual é a experiência que o cara tem para poder lidar com uma pessoa mais velha, que está ali com algum problema no trabalho, ou na empresa dele, ou com colegas, ou com amigos? Se o cara não teve experiência de vida para poder adicionar, como é que ele pega como é que ele pega aquela teoria, aqueles conceitos, aquela filosofia que está em Fá, ele junta aqui com a vida real para poder aconselhar um cara o melhor possível? Não tem como fazer isso, cara. Não tem como ele ter essa experiência. Então, as pessoas que não têm experiência de vida, como é que vão adicionar para aquela pessoa que está consultando? A pessoa que não viu, pessoas passando dificuldade e resolvendo, ou pessoas tendo problema de santo, de orixá, não sei o que, resolvendo, passando por aquilo, como é que ele vai orientar uma pessoa que veio lá com problema de orixá, se ele nunca viu aquilo na vida real, na casa, nunca viu aquilo, ou pessoas passarem por aquela situação e saírem se dando bem ou se dando mal, se ele não tem elemento de comparação, tá? Então, assim, não vai. Quando você está nessa categoria 4, aqui você nesse ponto, isso tudo se adiciona. O que eu estou falando é o seguinte, tem o 1, o 2, o 3, o 4. Isso tudo aqui, para você chegar nesse ponto, chegar no 4 aqui, não é um ano, não é 2 anos, não é 5 anos, vão ser 10, 15, 20,
25 anos para chegar lá, até você ter experiência, né? Você tem que juntar conhecimento de filosofia, você vai ter que estudar IFA, você vai estudar filosofia de outros autores, procurar pessoas de teologia, estudar a fé, a manifestação daquilo, porque você tem que poder falar com as pessoas. Imagina assim, você está sendo exposto, falando com as pessoas, você tem que falar com as pessoas sobre fé, sobre filosofia, de uma forma que as pessoas consigam te entender, pode seja claro. Para você ter essa capacidade de ser inteligível, você tem que buscar conhecimento para ser inteligível. Você tem que buscar conhecimento para poder falar em público, para falar para as pessoas, poder defender as ideias. Se você tem umas ideias que você acredita nela, você tem que ter a capacidade de defender aquelas suas ideias com consistência, início, meio e fim, sendo educado, sendo preciso, você tem que desenvolver aquilo. Isso você só desenvolve estudando e aprendendo. Então, assim, ser um sacerdote é uma coisa muito complicada, é um projeto de vida. Para a gente, para pessoas como eu, que trabalha, que além disso, desse desafio aqui, tem um desafio na vida pessoal e profissional dele, isso aqui é uma coisa que se soma. Então você vai assim, cara, a gente passa de verdade a vida toda melhorando, subindo nesse patamar dessas 4 camadas, porque você não consegue parar, vou parar minha vida, né? Até porque, como eu falei, para você ser um bom sacerdote, você tem que ter ali do seu lado, ser uma boa pessoa, ser um bom comportamento, você tem que fazer com que aquela filosofia reflita na sua vida real, você seja uma pessoa melhor, mais bem sucedida no que você está fazendo, que você seja uma pessoa bem sucedida no que você faz, para você ver pela sua experiência pessoal ali, que aquelas coisas dão resultado e aqueles conselhos vão lá. Você não pode ser uma pessoa que não viveu aquilo, que veja um conselho escrito ali, passa para pessoas sem você saber se aquilo ali funcionou na sua vida ou não. Você tem que ter seus próprios problemas. E outra coisa, o Babalu é uma pessoa solitária. O Babalu é uma pessoa que ele joga para ele mesmo, porque ele tem que pegar os conselhos dele e transformar em realidade na vida dele. Ele não pode ser uma pessoa lá que não tenha nada na vida, que não adicione nada, que tenha problemas em casa, com mulher, com filhos, não sei o quê. Como é que ele vai ser uma pessoa que tem problemas em casa, negócio todo? Como é que ele vai orientar as pessoas se ele tem aqui? Como é que é uma pessoa que vai orientar a pessoa no trabalho se ele não tem sucesso no que faz aqui? Então você tem que ter essa coisa aqui. E essa coisa da pessoa ser babalaô e trabalhar outra coisa, sinta assim, cara, os versos de Fábio estão cheios de casos, dezenas de casos. Tem odus que falam só sobre isso. Do cara que é babalô, comerciante, do cara que é profissional. Inclusive tem caso do cara que recebe IFA para ser isso, mas não vai não ser nada, ele vai ser profissional lá. Tem todos esses casos. A filosofia de IFA, a psicologia é muito grande, tá certo? Muito ampla. As pessoas dizem, é tanta filosofia. Quem acha que quem fica admirado de fato, está achando que é uma coisa muito grande, é porque não conhece o mundo de verdade. Se a pessoa conhecesse o que é filosofia, o que é psicologia, o contexto, se a pessoa conhecesse o contexto, o conhecimento humano de uma forma ampla, ele não ficaria admiradíssimo. Cara, que coisa maravilhosa estou vendo em IFA. Não, olha só, IFA é muito legal, é uma coisa muito consistente, tem a questão filosófica, mas assim, é parte do contexto do conhecimento humano. O conhecimento humano é muito amplo. Fora do negócio de fato, tem conhecimentos aí, tem, em termos de filosofia, muito maiores, muito superiores, que abordam as questões de ética, de valores, disso, aquilo. E tudo ali é abordado, tem gente especializada só nisso, tá certo? Então, assim, o conhecimento humano é muito amplo. E Fá é interessante porque traz para a religião, para a prática da religião, este conceito dessa filosofia, de ser uma coisa filosófica também, de alinhar com os conceitos filosóficos, os conceitos teológicos. Então ele tem esse mérito. Isso que destaca essa religião e a base de Fá, porque as pessoas ficam tão admiradas, que coisa maravilhosa, e Fá é grandioso. Mas por que não, cara? Porque existe aqui, antes de tudo, existe o conhecimento humano, existe conhecimento humano que é muito, 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 muito grande. O que tem essa religião não se torna um ovo, aqui, uma pedra aqui, ela está integrada e busca essa integração através dessas coisas aqui. Se não é completo, ele pelo menos tem portas para você trazer essa filosofia, tá certo? Então, isso. Já falei muita coisa, né? Já fui lá 37 minutos, 40 minutos falando, né? Mas é que eu estou dizendo o seguinte, qual é a dificuldade de você ser um balaô, tá certo, né? Então, é o que você tem que... Agora quebrou o discurso, né? Então, é o que você tem que se preocupar, tá certo? Então, assim, antes de ter essas pessoas que ficam aí abobalhadas, o negócio todo, é isso aí. O balaô, ser um balaô é muito difícil. É você ter a capacidade de ler uma história, de ler um verso, e você tirar daquele verso qual é a interpretação daquilo, o que aquilo tem para a vida da pessoa, e às vezes aquilo se soma, um próprio verso tem várias fontes, várias formas de ver o conhecimento ali, várias formas de ver a interpretação. Não é fácil, são metáforas, são parábolas, não, assim, IFA não é aquela lista de interpretação, isso significa isso, e Fá não é jogo de búzios, gente, não é que você decora o que significa cada caída daquela.
E é um caminho aberto de possibilidades. Cada história lá que você vê tem várias interpretações, o contexto varia, a forma de você entender. E você vê, às vezes, um verso que você lê assim para a pessoa, o valor tem que conseguir ver aquele verso que você, cara, o que está escrito aqui? Aí tem que começar a associar o que está dizendo aqui. Você tem que buscar associações complexas, numa boa. Tem que buscar associação complexa para você conseguir traduzir o significado de um verso. Eu digo que hoje eu sou um babalô muito melhor do que eu fui um ano atrás. Quando eu olho um ano atrás, eu falo, caraca, assim, como eu tinha visões menores. Se eu olhar 2 anos, 3 anos, 4 anos, então cada vez que eu olho para trás, eu vejo, nos anos mais atrás, eu vejo menores ainda. O que significa que ano que vem, quando eu olhar para esse ano que eu estou agora, eu vou dizer o seguinte, como eu vou continuar estudando, eu vou dizer o seguinte, caraca, como eu estava menos informado do que deveria nesse ano. Por quê? Porque é isso, você vai crescendo nisso aí. É um processo contínuo de aprendizado, você melhorar a forma como você interpreta. Não é uma coisa muito simples. Então, ser babalaô é muito difícil porque é um projeto de vida seu. Você vai ter que se dedicar. E, como eu disse em outro vídeo, você tem que se dedicar significa o seguinte, que você vai prejudicar tempo seu de lazer, que você vai dedicar a projetos pessoal, você vai dedicar financeiramente a essa atividade, que você vai tirar tempo da sua família, da sua convivência com famílias e filhos, por você estar com IFAP, porque você pode, às vezes, ter marcado falar com uma pessoa, fazer coisas com uma pessoa, você precisa estudar, como, né, estamos aqui, então, como fazer isso aqui. Então, cada coisa que você faz, você tira tempo de outra. Então, quando você se dedica a ser um sacerdote, a ser um babalaô, tá certo? Você está dizendo que você está mudando a sua vida e tomando o tempo dela de outras pessoas que convivem com você. A menos que você seja uma pessoa solitária, não tem ninguém, faço o que eu quiser, beleza. Mas se você está num convívio muito maior, que você está lidando com tudo, você vai ter que saber, e aquelas pessoas vão ter que saber que está certificando por aquilo. A outra coisa importante é você tocar como sacerdote essa sua missão sem ter essa preocupação de ganhar. Eu acho muito importante isso, né? O que pesa, todo babalô gostaria de estar 100% por conta de se rifar. Eu acho que é muito importante você não ter rifar o seu babalô como fonte principal de renda, porque senão, cara, você começa o dia pensando o seguinte, o que eu tenho que comprar hoje para minha dispensa, e aí aqueles clientes passam a ser vítima das suas necessidades, tá certo? Quer queira, quer não. Era assim no Candomblé, continua sendo IFA. Quando você tem essa independência, essa liberdade, que aquilo ali se complementa, e você mantém aquela atividade complementar a sua, mas você tem como se manter se depender daquilo, você fica muito mais cioso, muito mais parcimonioso do que você está fazendo, porque você não depende daquelas pessoas para realizar as coisas que você precisa. Então, de fato, essa história de Ialorixá, Babalorixá e Babalô profissionais é uma coisa que pesa muito, muito, muito na decisão, tá certo? Essa história dá para contar histórias interessantíssimas disso, né? Como eu digo, tem uma história antiga que eu sempre conto, já contei algumas vezes, uma senhora de Candomblé, uma pessoa de Candomblé me contou que o pai de santo dela, quando ia, hoje vou atender, a primeira coisa que ele saía antes de abrir a mesa, passava na despensa ou na cozinha, o que está faltando hoje? Está faltando aí. Aí é o seguinte, né? Aí é da consulta baseado no que estava faltando na dispensa deles. Até assim, os ebós iam sair baseado naquilo. Então ia sair galinha, frango, não sei o que, carne, ou comida, ia ser, sei lá, né? De modo que uma parte daquilo ficava na dispensa, outra parte ia fazer lá o ebó, ia fazer a lista baseado nisso. Isso é uma realidade. E é uma realidade também no babalôs, que estão preocupados, eu tenho que pagar a conta do meu canto, tenho que pagar a conta da minha casa, meu aluguel. Cara, o que vai sair dali, o cara olha ali, não, atenção, tem só um ebózinho ali, olha, você precisa se iniciar. Sinceramente, vai custar 10, 100 vezes mais do que aquele ebó que ele ia dar. Às vezes uma simples oferenda resolveria lá, uma vela, né, como a gente diz antigamente, falava, uma vela acesa resolveria, e aquilo ali vai virar uma coisa muito grande, né? Um negócio que, nossa, maravilha, vou te dar um instrumento, uns talismãs aqui, uns patuá aqui para você, caríssimos, não sei o quê. É isso aí, tá certo? Então, essa coisa afeta. Então, antes de você tomar a decisão de ser sacerdote, toma a decisão sabendo o seguinte, cara, se é um processo de formação, você tem que conseguir se manter até você estar nesse patamar. Então, se depois disso tudo que eu falei, você entendeu a dificuldade... Tocando de Redmi. Essa é a minha Alexa, minha companheira aqui. Tá certo, né? Então, se apesar disso você ainda continuar querendo, cara, se dedique, mas saiba que é uma coisa de esforço, você vai gastar rios de dinheiro nisso, mas não é rios de dinheiro fazendo iniciações, isso é uma bobagem, fazendo uma obra, fazendo um negocinho, você não precisa disso, nada disso.
aprendendo, comprando literatura, reunindo, estudando, juntando materiais, preparando sua casa, assentamento. Você tem que se preparar para você poder atender pessoas, você tem que ter lugar, preparação. Né? O Babalô tem que ter a própria casa, tem que ter o próprio local, a própria terra, tem que ter os assentos dela lá, para quando uma pessoa entrar lá dentro, ela ter certeza que aquela consulta está coberta, está protegida de influências externas. Tá certo? O Babalô que atende em qualquer lugar, que faz iniciações na casa do amigo, que não tem o próprio lugar para fazer essas coisas, cara, essa pessoa, se pensa o seguinte, se essa pessoa não conseguiu ter aquilo para ela, ter uma casa para ela, se ela aluga a casa, como eu já vi babalôs aí, né, importantes aí, que aluga a casa do outro porque ele não tem casa para fazer iniciação, porque ele não conseguiu montar a própria casa, que ele não tem a casa dele para fazer aquilo, que ele faz consulta em qualquer lugar, lá no quartinho legal. Se o cara não conseguiu estruturar uma casa especial para ele fazer aquilo, onde ele possa botar assentamentos, mas não é aquele o pessoal que bota aqueles assentamentos, assim, esses eixutos em qualquer lugar, não. Que você não conseguiu, comunicando, você tem o terreno preparado, aquela casa para lá para fazer. Como é que, se o cara não conseguiu ter sucesso para ter aquilo, cara, ele vai te ajudar no quê? Cara, pensa assim, ele vai te ajudar no quê? Você está em que lugar? Pensa bem sempre nisso, tá certo, né? E toma também cuidado com as pessoas que têm isso tudo que eu falei, casa preparada, e lá a gente, né, tem um fluxo de gente lá ganhando dinheiro com aquilo, porque, cara, não pode, as coisas não podem dar certo, não pode ser sacerdócio dessa maneira, né? Isso é verdade, tá bom? Mas era isso que eu queria falar, prometi, ficou longo, muito longo, né? Mas, enfim, quem quiser ouvir, que ouça, tá bom? Abraço, tchau.